Yo! Haha! Bora pra mais um pô. Essa daqui é boa, cara. Essa história aqui, que puta que rolê que foi aqui. Puta aprendizado. Ó, vou falar aqui pra vocês de uma viagem que eu fiz pra Grécia. Mais especificamente, eu fiquei a maior parte do tempo. Aliás, todo o período eu fiquei numa ilha chamada Zakynthos, né? Onde está o Zakynthos? A bota, o salto da... Como que eu faço aqui? Enfim, mas aqui está o salto da Itália, Zakynthos está bem aqui embaixo, assim, não tá do lado lá da Turquia, tá? Mais pra cá. Depois coloca aí, Navajo Beach, né? Na praia de Navajo. Você vai achar aí. Lindo, 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 lindo. Eu acho que a Grécia é um dos países que... não vou dizer a grande maioria das pessoas, né, mas uma boa parte da população mundial tem vontade de ir para lá por vários motivos, né? Primeiro que nos dias de hoje, atualmente, a gente tem um vínculo com eles, né, da história, do legado que eles deixaram de filosofia, a matemática nasceu lá, né, toda a mitologia grega, os filósofos, Platão, então assim, muita coisa que a gente aprende na escola tem a ver, né, com os gregos lá, Troia, enfim, Helena, né, pô, enfim. Aí esses caras constroem toda uma história que a gente vive até. Olha só como que isso é louco, cara. Essa é uma das lições que eu aprendi. Os caras viveram numa época que não tinha internet, não tinha luz, não tinha nada. E a história desses caras foram tão zica, assim, tão zica, que até nos dias de hoje a gente conta. Que louco, né? Que louco. Mas eu aprendi também algo muito interessante. Tipo assim, pô, tá, beleza. Você vai lá na Grécia hoje, falência total. Tá falida, tá quebrada, deve sei lá quantos milhões de euros. Não tem emprego pra turma, jovem revoltado. Esses dias eu vi na internet um motim lá, um pessoal quebrando as coisas por conta de emprego, enfim, né? Não sei exatamente, é recente, né? Porque as imagens não eram tão antigas assim. Não é coisa de, isso aconteceu nos anos 2000, não. É tipo coisa de 2015, por ali, 2018, alguma coisa assim. E hoje, ainda hoje, a Grécia, cara, desde quando teve uma crise, que se eu não me engano, teve uma crise que foi, se eu não me engano, foi 2008, não me recordo bem agora. Que os caras, assim, teve pancataria, o povo ia na rua, protestava, greves, caramba, porque a situação não estava bem feia mesmo, bem feia. E a turma toda revoltada. Aí a União Europeia juntou, vamos dar uma dinheirinha aqui, uma vaquinha, tá, vamos reforçar os caras lá, mas até hoje, até onde eu tenho a notícia de hoje, né, esse 2024, os caras ainda estavam cambaleando. Enfim, eu pensei, puta merda, como que pode, né? Os caras criaram a matemática, os maiores filósofos da humanidade, né? Veio da Grécia, você tem ali histórias absurdas, né? Como pegar cavalo de Troia, né? Hoje em dia até o vírus, né? Um vírus cavalo de Troia, mas de onde que veio isso aí? Veio lá da Grécia, né? Uma guerra lá, os caras construíram um cavalinho de pau lá para enganar o inimigo, Troia caiu, beleza. Foram destruídos ali por uma astúcia ali do inimigo, né? Então, você pega essa história que aconteceu não sei quantos 1000 anos atrás, sei lá, uns 2000 anos deve ter já, eu acho que sim. Mas milão tem, hein? Milão de anos, acho que tem, eu não sou muito ruim com data, mas tem. E se perpetua até agora, cara. E os caras usam até os dias de hoje, pra você ver a influência. Mas quando você vê hoje, né, tem uma passagem bíblica que fala assim: o que importa não é como as coisas começam, é como as coisas terminam. E quando eu estive lá, cara, eu vi isso muito nítido. Não importa como as coisas começam, o importante é como elas terminam. Aí você vê todo o império, os caras fortes, navegações absurdas, filósofos, mitologia grega e não sei o que lá, um monte de história, conflitos, etc e tal, filosofia, enfim, um monte de coisa. E hoje os caras não tem nenhuma referência, não tem nenhum inventor, não tem nenhum cara, tipo, pô, esse cara é zica, de onde que ele é? Da Grécia. Não tem, cara. Não tem mais, tipo,
Aí você fica pensando assim, cara, realmente, cara, tipo assim, o que adianta às vezes a gente tá vivenciando só o passado, né? Tipo, as glórias do passado. É complicado, né? Não tem graça, né? Você ficar vivendo, muita gente é depressivo porque fica, porque lá atrás, lá quando eu tinha isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo outro. Quando eu tive essa experiência na Grécia, aquilo ali é tão... aquele choque cultural, que você fala assim, putz, era isso, cara? Era isso que... foi nisso que se tornou uma potência, não sei o que lá e tal. Eu fiquei pensando assim, puta merda, como que pode, cara? Os caras criaram a matemática, pô, é muito louco. Os maiores filósofos, as mentes pensantes, pô, os caras pensantes, os caras que foi lá, pô, os caras que cuidavam do corpo, pô, você vê lá, cara, eu andei por lá, é assim, não tem nada a ver, né? A glória, tô falando da glória da cidade, né? Você pega aqui, Dubai, a glória de Dubai, né? Eu já entro nesse detalhe de glória, porque toda glória só pertence a Deus. Mas o status, né? Olha aqui que é Dubai, né? Olha aqui que é Xangai, né? Você pega ali o Tóquio, Nova York, pô, são megalópolis que se fala assim, caraca, olha, pô, metrô, prédios altíssimos, economia pujante, enfim, um monte de coisa que você fala assim, caramba, isso aqui começou lá atrás, até os dias de hoje tá forte, etc e tal. Mas beleza, tudo tem um fim. Sim, tudo tem um fim. Mas você vê as pessoas lá, tipo, não vi, né, isso na minha ótica, claro, com o vigor daquilo, não, pô, eu sou grego, pô, aqui eu vi os caras meio revoltados, assim, tipo, pessoal meio reclamando, né? Você vê as histórias das pessoas que lutaram, deram sangue, deram a vida ali e tal. Eu conversei com algumas pessoas lá em inglês, e as pessoas meio reclamando, pô, a economia aqui tá uma bosta, não sei o que lá, porque só é bom no verão, porque vem turista, depois não tem mais nada pra fazer. Eu achei meio triste, assim. E aí, lá em Zakynthos, lá, tava dando esse rolezão, pô, paisagem absurda, assim, muito bonito. E eu pensando, né, conversando com meu irmão, falei, pô, você vê, olha como que era, né, velho? E, tipo assim, como que se a gente tem uma coisa na nossa cabeça, chega lá, é outra, assim, o lugar é lindo, tipo assim, as pessoas de 1000 anos atrás estavam vendo o que a gente estava vendo, porque o mar é o mesmo, a paisagem é o mesmo, talvez com mais ou menos árvores, mas é praticamente a mesma coisa. E você fala assim, caraca, velho, estamos aqui no centro da história do mundo, né, praticamente, algumas coisas assim. A gente conversando lá, tal, alugamos um triciclo, um quadriciclo, e aí beleza, demos umas voltas, fomos à praia, pô, vou colocar uma foto direito, aqui, aqui aí, em algum lugar aí, pra vocês verem, do lugar que bonito, velho, na Navajo Beach, vou colocar uma foto só. E aí, cara, eu tava andando com um quadriciclo com meu irmão, falei assim, pô, vamos comer alguma coisa, né? Vamos voltar pra casa, só que vamos comer direto no caminho. Vamos parar no restaurante pra comer antes de ir pro hotel. Aí ele, beleza. Aí pegamos um trânsitozinho na cidade. E aqui, ó, sentando. Quadriciclando lá. Aí daqui a pouco só ouço alguém, tipo, gritar. Não sei o que lá. Em grego, você tá falando grego, meu filho? Falando grego, meu filho. E o cara gritou lá, não sei o que. Eu olhei assim pra trás, mas eu não entendi. Pra mim, o cara tá falando com outro cara do carro. Daqui a pouco, cara, encosta a polícia assim. A polícia encostou do nosso lado, falou os caras falando em grego lá. Aí, né, já. Uma outra coisa, cara, que é muito bom. Usem o inglês, cara. O inglês é um outro aprendizado aqui pro vídeo. Se você não souber se comunicar, se não souber inglês, você tá meio de mãos atadas quando você vai viajar, porque se você tem o inglês, uma outra pessoa vai saber inglês, se ela não sabe, conhece uma outra pessoa que sabe, você vai conseguir desenrolar alguma coisa ali. E foi o que aconteceu comigo. Aí o cara começou, né, gritar lá, tá, encosta aí, pá, não sei o que lá. Fomos pra delegacia, eu e meu irmão, e eu tava no piloto, né. Aí o cara falou, eu falo inglês e tal, e aí tem uma outra coisa, né, que é inteligência emocional. Cara, você tá errado, não adianta querer falar assim, não fiz nada, que pode, não sei o que lá, não. Fui lá conversar com o cara, falei, desculpa, não sei aqui como funciona,
quando eu aluguei aqui, me disseram que poderia dirigir com a carteira do Brasil, tanto é que eu coloquei, o cara falou, não, tranquilo e tal, só que não pode, não vai derrubar aí não. Só que não pode fazer o que você fez, né? Eu acho que eu tinha feito uma conversão lá e não tinha ligado a seta ou não tava com capacete por conta de que era uma via movimentada. Eu não entendi muito bem lá. E o cara ia me dar uma multa, cara. O cara ia me dar uma multa lá e falou assim, não, você vai sair daqui amanhã. Eu fui lá com um jeitinho, conversando com o cara, não, pô, veja bem, né? Deixa, pô, tamo errado, também eu sei, mas acontece, não vai acontecer de novo, né, tal. Aí eles liberaram a gente. Eu fiquei pensando, falei assim, poxa vida, se eu não falasse inglês, né, cara? Imagina se os caras começam, se os caras me pirraçam ali, não, então beleza, a gente vai esperar alguém que fale inglês e português pra liberar vocês. Eu fiquei pensando assim, né, tipo, como que você acha alguém que fala português ali em Zakynthos? É fácil achar alguém que fala português sei lá, na Espanha, Itália, França, mas naquela ilha ali, provavelmente bem difícil. Falei, putz, isso daqui salvou o rolê, cara. Você saber se comunicar num outro idioma, isso não tem nem o que discutir, cara. Você consegue entrar e sair de vários lugares com muita eficiência, assim, de falar assim, cara, eu sei o que está escrito, eu tô conseguindo entender, eu sei me comunicar, eu sei para onde eu vou, eu sei pedir direção, eu sei manter uma conversa, um diálogo, e isso é que vai me ajudar a chegar em tal lugar. Tipo assim, eu sei fazer isso, né? Não vou ficar dependente de alguém. E eu fiquei pensando assim, falei pro meu irmão, depois a gente deu uma risada, né? Fomos lá no restaurante, a gente tava dando risada, falei, pô, já pensou se a gente ficar lá, cara? E o nosso voo, isso só acontece quando você tem que ir embora. Que o nosso voo era pro dia seguinte à tarde, então tinha que devolver o carro, etc e tal, mas se os caras resolvem segurar a gente lá, o que quer fazer? Você tá maluco, tu aprende essas duas lições, não viver das glórias do passado. E uma outra importante, um idioma. Faz muita diferença, cara. Você saber um outro idioma, principalmente o inglês, faz muita diferença, porque vai te livrar de muitas roubadas e vai te dar muitas oportunidades também. Então, você estiver dirigindo, tava dirigindo nos Estados Unidos, por se enquadrou, I'm sorry, sir, so... Aí você começa a conversar com o cara, assim... O cara não vai te levar pra delegacia, não vai te aplicar uma multa, né? Como eu não tô entendendo o que você tá falando, então eu vou chamar outra pessoa aqui e vai tomar uma canseira aí. Não, os caras vão conversar com você porque você sabe um outro idioma. Então assim, eu aprendi. Um dos melhores investimentos que eu fiz foi fazer um intercâmbio, foi ter feito os cursos de inglês, que me habilitou para poder, em qualquer lugar do mundo, conseguir me comunicar com qualquer pessoa que fala o idioma inglês, que é uma língua generalista, vamos dizer assim, né? Você tá no Japão, vai ter gente que fala inglês lá. Você tá na China, vai ter gente que fala inglês lá. Qualquer lugar vai ter gente que fala inglês, né? Porque é uma língua oficial aí pro turismo. Tá bom? Então, vou ficando por aqui, fazer uma jantinha ali e é nóis.